Saudações, pessoal. Eu sou o professor Padre Ferreira e a partir de agora nós vamos iniciar as nossas aulas de física para a turma de 8º ano da Escola Evangélica Monte Sinai. Nós estamos tratando nesse tema do capítulo 2, capítulo de cinemática, certo? Do livro de vocês. Os conteúdos dessa aula, nós vamos abordar cinemática, grandezas físicas, definições dentro da cinemática, sistema internacional de unidades e as conversões ou transformações. Bom, inicialmente, o que é cinemática? A física que nós estamos estudando a parte da mecânica. A mecânica ela se compõe de 3 ramos: a cinemática, a dinâmica e a estática. A cinemática é a parte da física que estuda o movimento, mas não se preocupa com as causas desse movimento. A cinemática estuda o movimento dos corpos, indicando o deslocamento, a velocidade, a aceleração em cada instante. Porém, nesse ramo da física não são consideradas a massa dos corpos, nem as forças que são aplicadas sobre eles. As massas e as forças, elas envolvem o conteúdo de dinâmica, certo? É possível, com base na cinemática, calcular a velocidade de um carro numa pista de corrida, saber quanto tempo falta para a chegada de um avião ao seu destino, identificar a aceleração média de um corredor durante o trajeto, entre tantos outros exemplos. Grandezas físicas. Costumo dizer que grandeza é tudo aquilo que pode ser quantificado ou medido. E isso é uma necessidade comum dentro da física, medir e associar determinados padrões que nós chamamos de grandeza. Grandezas físicas são aquelas grandezas que podem ser medidas, ou seja, que descrevem qualitativamente e quantitativamente as relações entre as propriedades observadas no estudo dos fenômenos físicos. Temos 2 tipos de grandezas na física. Nós temos as chamadas grandezas escalares e as grandezas vetoriais. As grandezas escalares são aquelas grandezas que ficam definidas apenas por um valor numérico e uma unidade de medida. Por exemplo, o comprimento. Um comprimento de 5 metros, por exemplo. Massa é uma outra grandeza escalar. Quando você se refere a massa, você utiliza a unidade de medida quilograma. Não existe uma unidade chamada quilo, tá? Quilo é um prefixo. Por exemplo, a massa de um corpo pode ser de 2 quilogramas. Ó, eu tenho um número, que é o 2, e tenho uma unidade de medida, apenas isso. Outra grandeza escalar essencial, o tempo. O tempo, ele pode ser medido em segundo, ele pode ser medido em minuto, em hora, em dias, em meses, em anos, enfim. A unidade de medida tempo ela é escalar também. Normalmente, no sistema internacional, nós vamos ver que nós utilizamos o segundo, pois os fenômenos físicos, eles ocorrem em tempos inferiores, normalmente, a um segundo. O exemplo, um relâmpago. O tempo de ocorrência desse fenômeno é inferior a 1 segundo, tá? Grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais, por sua vez, elas são representadas por uma entidade chamada vetor, uma entidade matemática. O que é o vetor? O vetor é apenas um segmento de reta, é uma semi-reta, vamos dizer assim. Olha, são exemplos de grandezas vetoriais: a velocidade, a aceleração e a força. Professor, ainda não entendi o que são grandezas vetoriais. Então vamos pensar assim: as grandezas escalares, elas só precisam de um número e uma unidade de medida. A grandeza vetorial, ela precisa de um número e uma unidade de medida, mas também precisa ser informada a direção e o sentido em que essa grandeza está se manifestando, certo? A velocidade, ela pode ser representada por um pequeno segmento de reta chamado vetor, tá? Olha só, força é uma grandeza que você precisa dizer aonde você está aplicando a força. Você precisa informar seu sentido, sua direção e seu valor. O valor de uma dessas grandezas é chamado de módulo. Ainda estamos tratando de definições dentro da cinemática. Então, uma definição bem importante é a do ponto material. Todo objeto onde suas dimensões são desprezíveis quando comparadas com o seu entorno
é dito ponto material. Olha, imagine você, eu tenho um avião que está saindo de São Paulo para Fortaleza, por exemplo. Essa distância São Paulo-Fortaleza ela é muito grande. Mas quando nós observamos através do mapa, nós percebemos que o caminho que o avião faz, né, as dimensões do avião, ele é representado como um pequeno ponto ao longo desse deslocamento. Nós chamamos esse ponto de ponto material. Corpo extenso. Corpo extenso é quando o tamanho do corpo depende das dimensões do objeto, ou seja, ele é ao contrário do ponto material. Então, imagine a seguinte situação: aquele avião que estava indo de São Paulo para Fortaleza, quando você compara ele com a distância, ele é extremamente pequeno. Tá? Então, ele é um ponto material. Mas quando o mesmo avião, ele pousa no nosso aeroporto, o que vai acontecer? O movimento dele já é mais limitado, ele já não tem mais tanta liberdade. Por quê? Porque o tamanho dele influencia por exemplo, no encontro, no toque com outro veículo, né, com outro avião. Então, as dimensões do objeto, do avião, quando em solo, elas podem ser praticamente, na verdade, é um pouco menor, né, que as dimensões do local onde ele está manobrando, ou seja, deve ter muito cuidado com as manobras. Uma outra situação, um carro que se desloca ao longo de uma avenida bem extensa. Esse carro, ele faz o movimento dele e ele ao longo, como a distância é bem grande, ele é tratado como um ponto material. Mas o mesmo carro, quando vai entrar na garagem, olha só, o motorista tem que tomar o maior cuidado para não bater nas paredes, para não bater numa coluna, para não bater em um objeto, para não bater na entrada da garagem, ou seja, as dimensões do carro agora precisam ser levadas em consideração. Se eu não levo em consideração as dimensões do objeto por causa do tamanho, do comprimento, da distância que ele está percorrendo, por exemplo, no caso de um móvel, eu tenho um ponto material. Agora, se o mesmo objeto eu tenho que levar em consideração o local onde, por exemplo, eu vou estacioná-lo, olha só o exemplo aí, ó, as dimensões do carro, elas são próximas às dimensões da vaga. Então, ele é um corpo extenso, tá? Outras definições, o movimento. Um corpo está em movimento quando se afasta ou se aproxima de um referencial. Você aí na frente do seu computador, nesse momento, a sua distância em relação ao computador, ela não está mudando. Então, nesse caso, a gente diz que você se encontra em repouso. Repouso é quando a sua posição ao longo do tempo, ou seja, à medida que o tempo passa, ela não se altera. Então, aqui diz que a posição não varia no decorrer do tempo em relação ao referencial. Outro conceito importante é o conceito de referencial. A gente precisa de um referencial para poder estudar o movimento. O que é o referencial? O referencial é um ponto, é um conjunto de pontos, que a gente normalmente chama de corpo, que é usado como referência para o estudo, para a definição do fenômeno do movimento. Trajetória é a linha descrita por um ponto material, né, móvel ou partícula, em determinadas situações, podendo ter trajetórias diferentes ou dois referenciais diferentes. Não só dois, como mais referenciais, tá? Então, a trajetória é o caminho que o móvel, que é móvel, é todo o corpo dotado de movimento. É o caminho que o móvel descreve, é o caminho que ele percorre. Essa linha que ele percorre, nós chamamos de trajetória. A trajetória ela pode ser uma linha reta, nesse caso ela é chamada de trajetória retilínea. A trajetória ela pode ser uma linha curva. No caso dela ser uma linha curva, nós temos várias classificações para essa linha curva. Nós podemos ter um círculo, nós podemos ter uma elipse, nós podemos ter uma trajetória espiralada. Por exemplo, esse aramezinho que tem no seu caderno, ele lembra um caminho, uma trajetória espiralada. Quando você joga uma bola, arremessa uma bola, ela faz um caminho ao longo do deslocamento, que é uma curva. Ela vai subindo, ela chega a determinada altura e ela desce. Aí trata-se de uma trajetória que é chamada de parabólica. Distância percorrida é a medida da trajetória descrita no movimento, né? E o deslocamento de um corpo é uma grandeza vetorial
Possui módulo, direção e sentido. Já falei para você sobre grandeza. Nós temos dois tipos, né? A vetorial ela precisa de módulo. O que é o módulo? É um número com uma unidade de medida, que é a direção. Direção para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Sentido. Um sentido, aliás, desculpe, inverti as coisas. A direção horizontal, vertical ou inclinada. O sentido para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então, esses são os sentidos. Definida, como é que é definido o deslocamento? É definido como a variação de posição de um corpo em um dado instante de tempo. Dessa forma, o vetor deslocamento pode ser obtido pela diferença entre as posições final e inicial. Observe no desenho abaixo, ó, nós temos um ponto A e um ponto B. A linha que liga o ponto A ao ponto B refere-se ao deslocamento. Esse deslocamento é o que a gente chama comumente de variação do espaço, que é aquele ΔS que você está vendo ali. A letra delta é empregada para indicar, na física, certo? Variações, que uma coisa está mudando, que algo está mudando. Olha, já os caminhos em verde e vermelho são caminhos, são trajetórias que você pode fazer para sair do ponto A e chegar ao ponto B. Então, essas trajetórias aí, ó, perceba que a verde representa a maior trajetória. E trajetória é a medida do caminho, vamos dizer aqui. Aliás, trajetória é o caminho descrito pelo móvel, por quem está em movimento. A linha em vermelho, por sua vez, a trajetória em vermelho, ela representa a menor distância. Mas tanto faz eu seguir o caminho da maior distância quanto o caminho da menor distância, aí no caso trajetória 1 e 2, eu vou sair de A e vou conseguir chegar a B. A distância em linha reta do ponto A ao ponto B mede o deslocamento do corpo. Já a distância percorrida refere-se, por exemplo, à trajetória 1 ou à trajetória 2. Velocidade de um corpo. Constantemente nós observamos o movimento de um corpo, de um veículo, de um avião, de alguma coisa, e nós precisamos de uma grandeza capaz de medir essa variação, saber o quanto rápido ou quanto é lento, né, esse movimento. Então, velocidade é simplesmente a razão entre a variação do espaço, que é o ΔS, né? O S provém da palavra inglesa space, que significa espaço, e a variação do tempo, que é o ΔT. Ou seja, a velocidade é igual a ΔS dividido por ΔT. Professor, e a velocidade média? Velocidade média é uma grandeza vetorial. Tanto a velocidade quanto a velocidade média são grandezas vetoriais, que depende, no caso da velocidade média, que depende da diferença entre as posições final e inicial do movimento. Acompanhe o desenho aí, ó. Esse veículo que vocês estão vendo aí, ó, esse veículo, nós temos acima dele a indicação de T índice zero. Esse númerozinho que acompanha aqui é chamado de índice. E lá no final, se você seguir em linha reta, você tem o tempo T. T índice zero, tempo inicial. T, tempo final. O que é o ΔT? O ΔT é uma diferença. O que é a diferença? É uma subtração. ΔT é simplesmente o tempo final, que é esse Tzinho aqui, menos o tempo inicial. Ó, ΔT, ó, variação do tempo é ΔT é igual a T menos T índice zero. O deslocamento é a distância, a diferença, né, entre as posições. O S índice zero que você vê aqui refere-se à posição inicial. O S lá no final refere-se à posição final. Como eu calculo ΔS? Pega a posição final menos a posição inicial. A velocidade média é o deslocamento em razão do tempo, certo? V índice M, observe aqui a notação, ó, V índice M, velocidade média, é igual à variação do espaço dividido pela variação do tempo. Quem é o ΔS? É a posição final, esse S aqui, menos o S0, que é a posição inicial. Quem é ΔT? ΔT, tempo final menos tempo inicial. Unidades do Sistema Internacional. O Sistema Internacional de Unidades, abreviado pela sigla SI, é um conjunto de unidades de medida correspondente às grandezas físicas fundamentais e suas derivações. O Sistema Internacional representa uma evolução no sistema métrico
quando estabelecida em 1960 durante a Conferência Geral de Pesos e Medidas na França. O Sistema Internacional de Unidades, simplesmente SI, é completamente escrito sobre essas 7 unidades de medida básica, né, baseadas nas grandezas físicas fundamentais. As grandezas físicas fundamentais são o comprimento, né, por exemplo, o comprimento de uma sala, o tempo, a massa, a corrente elétrica, a temperatura termodinâmica, a quantidade de matéria e a intensidade luminosa. Essas são as 7 unidades básicas, né? A partir dessas unidades, nós criamos outras unidades, chamadas unidades derivadas. Por exemplo, nós sabemos que existe uma grandeza chamada velocidade. Mas olhe nessa tabelinha logo abaixo aí, que você não tem nem o símbolo da velocidade, nem a unidade de medida, nada. Por quê? Porque velocidade é uma unidade derivada. Ela provém dessas 7 unidades aqui, da relação entre essas 7 unidades. Na verdade, entre 2 unidades, né? Que é o comprimento e o tempo. Olha só, o comprimento ele é medido em metro e o símbolo dele é um M. Pessoal, perceba o seguinte, o nome da unidade é sempre escrito com letra minúscula. Vai haver exceções, mas não é o caso aqui. Na hora de representar o símbolo, por favor, não coloquem um M maiúsculo representando o metro. O símbolo do metro é um M minúsculo, sem ponto. Não existe ponto aí, a não ser que se trate do final da frase. O quilograma, algumas pessoas chamam de quilo, tá errado. O nome da unidade de medida de massa é o quilograma e o símbolo é o kg com o K minúsculo. É muito comum encontrar o K sendo escrito de forma maiúscula. Tempo, o símbolozinho é um T minúsculo, a unidade básica é o segundo, o símbolo é um S minúsculo, nada de S maiúsculo. A corrente elétrica é medida em uma unidade chamada ampere. Tá faltando o acento aí, tá? Olha, e o símbolo do ampere é um A, ou ampere, tá? É um A maiúsculo. Temperatura termodinâmica, nós vamos estudar mais lá na frente, quando nós formos estudar o calor, tá? O símbolo, a unidade de medida é o Kelvin, certo? Com K minúsculo. E o símbolo da unidade é um K, sem ponto, que eu já expliquei a razão, tá? Quantidade de substância é medida em mol. O símbolo do mol, né? Mol refere-se à molécula, tá? Mol é só mol mesmo, não tem ponto nem nada, não. E outra coisa, essas duas últimas unidades aí, o mol e a intensidade luminosa, nós praticamente não vamos ver as suas utilizações aqui no Fundamental 2. Elas são mais aplicadas lá no ensino médio, tá? Prosseguindo. Conversão de unidades. O que é uma conversão? Conversão é uma transformação. É muito comum nós termos alguns problemas, alguns não, eu vou dizer logo, quase todos, certo? E não é exagero meu, não. É necessário sempre estar fazendo conversões, né? Ou seja, transformações. Por exemplo, a conversão entre unidades de velocidade mais comum é aquela que relaciona o metro por segundo com o quilômetro por hora. Para realizarmos essa conversão, conversão é transformação. Basta multiplicar a velocidade por 3,6, caso desejemos transformá-la de metro por segundo para quilômetro por hora. Pessoal, observe aqui a seguinte relação, né? Aqui, ó, na verdade, nesse desenho aí, agora que eu percebi, está faltando os valores numéricos. Ó, escreva aí no seu caderno e nunca esqueça, não, ó. 1 metro por segundo, 1. Aqui tem que ter um 1, né? Aqui nesse MS aqui na frente, ó, tem que ter 1, tá certo? E aqui, ó, onde tem quilômetro por hora, aqui na frente tem que ter 3,6. Quer dizer, 1 metro por segundo é a mesma coisa que 3,6 quilômetros por hora, tá certo? Ah, professor, quer dizer que quando um corredor ele percorre 1 metro em 1 segundo, significa que se eu considerasse o tempo de 1 hora, ele percorreria 3,6 quilômetros exatamente. E olha, 3,6 quilômetros, quilômetro, ele pode ser transformado para metro. O que a gente está fazendo? Uma conversão. 3,6 quilômetros são 3.600 metros, tá? Observe os dois exemplos que eu coloquei aqui, ó.
Eu estou em metro por segundo, ó, são 10 metros por segundo, é uma velocidade, tá? E eu quero transformar isso aqui em quilômetro por hora. Então, ó, se eu estou em metro por segundo e quero ir para quilômetro por hora, basta multiplicar por 3,6. 10 vezes 3,6 dá 36 quilômetros por hora. Tá? Ah, professor, mas eu tenho 20 metros por segundo. Imagine você tem 20 metros, não é o dobro de 10 metros? Se aqui é o dobro, aqui também vai ser o dobro. Ou seja, se eu tiver 20 metros por segundo, eu vou ter o dobro de 36, 72 quilômetros por hora. 54 quilômetros por hora, agora estamos fazendo o caminho inverso, ou seja, estamos pegando quilômetro por hora e transformando em metro por segundo. 54, quando dividido por 3,6, o resultado é exato. Dá 15 metros por segundo. Pessoal, alertar vocês sobre uma coisa, nem sempre essas divisões elas vão resultar em um valor exato. É muito comum não resultar no valor exato. Então, a gente tem que fazer, então, a aproximação. Outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que é necessário sempre escrever a unidade de medida do que você está expressando. Por exemplo, numa prova lá, o aluno escreveu que a velocidade, ele deveria ter colocado 50 metros por segundo. Aí ele escreveu V igual a 50. Ele não me deu a unidade de medida. Isso deve ser evitado, pessoal. É preciso fornecer as unidades de medida. Tá certo? Bom, praticando aqui, ó, vamos pensar um pouquinho aonde é que esse conteúdo ele pode nos levar, né? Olha, nós temos aí o globo terrestre, né? Uma espécie de esfera, mas na verdade a Terra não é uma esfera, tá? Não é perfeitinha assim e tal. Mas para uma representação, nós utilizamos isso há bastante tempo. Eu estou perguntando aí, ó, qual é a velocidade de um ponto situado sobre a linha do equador terrestre? Professor, por que você escolheu justamente a linha do equador? Para quem não lembra ou não sabe, a linha do equador é aquela linha imaginária que divide a Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte, né, e o hemisfério sul, tá certo? Nós vivemos no hemisfério sul, por exemplo. Então, essa linha do Equador, ela é quase uma circunferência, né? Ela é quase uma circunferência. Observe aí no outro desenho aqui ao lado. Ó, essa linha pontilhada aqui contornando o meio do globo aí que você está vendo, é a linha do Equador, né? Então, eu quero saber qual é a velocidade de um ponto sobre essa linha do Equador. Por exemplo, imagine vocês, Fortaleza, cidade de Fortaleza, ela fica a apenas 3 graus de distância da linha do Equador. É por isso que aqui em Fortaleza o clima realmente é quente, certo? Mas há lugares que é mais quente. O Piauí, por exemplo, Teresina, por exemplo, está mais próxima da linha do Equador. Agora eu não lembro com exatidão qual é o valor, certo? E outro fato, por nós estarmos muito próximos à linha do Equador, é muito comum na nossa região as pessoas elas terem mais problemas oculares. Né? Por isso tem tanta gente que utiliza óculos aqui, né, no Nordeste, porque nós temos problemas oculares devido à grande proximidade com a linha do Equador. Mas isso não é um problema, isso acontece em qualquer lugar do mundo. Só que aqui parece que é mais comum, né? E a explicação é justamente essa. Bom, a linha do Equador é uma circunferência quase perfeita. Se calcularmos o comprimento dessa circunferência, teremos o comprimento da linha do Equador. Aqui apareceu circunferência, foi um errozinho de digitação. Teremos o comprimento da linha do Equador, né? É como se a gente pegasse a linha do Equador e a esticasse, ia gerar uma reta. A gente obtém o comprimento dessa reta. Eu não sei calcular o comprimento da circunferência. Olha, pois a partir de agora você precisa estar com essa fórmula gravada na sua mente. O comprimento da circunferência, representado pela letra C maiúscula aqui, que você está vendo, e ela é igual a 2 vezes o número π vezes o raio da Terra. Né? No caso, da gente estar calculando o comprimento da linha do Equador terrestre. Mas imagine vocês que eu passo um problema para vocês que eu forneço o raio de Marte, por exemplo, ou o raio de Júpiter, e peço para você calcular o comprimento do Equador, ou em Marte ou em Júpiter. Como é que se faz? Comprimento é igual a 2 vezes o número π vezes o raio. Né? Então, o comprimento vai ser 2 vezes 3,14
vezes 6.400 quilômetros, né? Então, sentindo a vontade de matar esse cachorro, não estão não? Pois eu estou. Calculando aí, ó, 2 vezes 3,14 vezes 6.400 quilômetros, da onde é que é esses 6.400 quilômetros? Do raio da Terra. O raio da Terra, o valor dele aproximado é de 6.400 quilômetros, tá? Você vai encontrar que o comprimento da circunferência é de 40.192 quilômetros. Ao dividir, olha outro errinho aqui, ó, eu não percebi, só percebi agora, certo? Ao dividir esse valor, ou seja, esse comprimento, pelo tempo de uma rotação da Terra, o tempo de uma rotação da Terra é 24 horas. Obtemos a velocidade de rotação de um ponto sobre a linha do Equador. Olha, se eu pegar aqui, velocidade, ΔS, está aqui, ó, medida em quilômetro, dividido pelo ΔT, que no caso é 24 horas. Eu vou encontrar um valor de aproximadamente 1.675 quilômetros, né? Tá certo? Que se nós transformarmos quilômetro por hora em metro por segundo, como é que faz a transformação? Divide 1.675 por 3,6. Você vai encontrar aproximadamente 465 metros por segundo. Então, se você está sentado aí na frente do seu computador agora, saiba que você está se movimentando a uma velocidade de aproximadamente 465 quilômetros, ou perdão, 465 metros por segundo, né? Pessoal, estou deixando aqui a agenda de vocês, tá? A agenda de vocês é a leitura do capítulo 2 de cinemática do seu livro de física, tá? E estou deixando para você resolver as páginas 14, 15 e 16 do mesmo livro. Também quero que você faça um breve resumo. Na verdade, não quero. Essa parte aqui de fazer o resumo, ela caiu pela ação do Ctrl+C, Ctrl+V, foi sem querer. Olha, se mantenham em casa, fiquem tranquilos. As aulas elas vão ser abordadas agora dessa forma, tá? Então, eu espero que dê tudo certo para todo mundo e em breve a gente vai se ver. Caso vocês tenham alguma dúvida, procure deixar lá no comentário de onde nós vamos armazenar esses vídeos, tá? Ah, professor, fiquei com dúvida nesse assunto aqui, ou então, no exercício tal do livro. Então, você tira uma foto com bastante cuidado da questão, ou então me passa a questão, me passa o que você resolveu sobre a questão, porque não adianta nada perguntar apenas ao professor professor, como é que eu resolvo isso? Não, você tem que ler o livro, fazer atividade, aí questionar. Mas pedir, professor, resolva, aí não faz muito sentido, não. Se fosse só para resolver, né? Eu deixaria logo tudo resolvido aqui, mostraria logo tudo para vocês, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado por assistir essa aula. Desculpe pelos barulhos, pelas fontes externas que vocês ouviram aí durante o vídeo, mas infelizmente, por mais que eu tente um isolamento aqui, as fontes de barulho externo são bem agressivas, viu? Até mais para vocês.